através da qual o publicitário Marcos Valério cita o ex-presidente Lula como um dos mandantes do assassinato do prefeito Celso Daniel. Dá uma resumida pra gente dessa matéria, Vini. Pois é, Edgar, o Marcos Valério, que desde que ele foi preso pelo caso do esquema aí do Mensalão, ele sempre cogitou falar um pouco mais sobre essa história, mas nunca trouxe tanta substância, né? Nunca conseguiu sustentar com tantos materiais assim este caso envolvendo um suposto envolvimento aí da cúpula petista com a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, executado a tiros em 2002. Agora, o Marcos Valério, que foi ali o empresário envolvido em todo aquele esquema do Mensalão, dos desvios públicos, da compra dos parlamentares, ele deu uma declaração, aí, um depoimento mais recente ao Ministério Público de São Paulo, Edgar, detalhando um pouco mais sobre o que ele sabe. Então ele diz que na época, em 2004, ou seja, 2 anos após a morte do Celso Daniel, o Gilberto Carvalho, que era ali o chefe de gabinete do PT, o chamou para uma reunião porque a cúpula petista, Lula, José Dirceu, estava sendo ameaçada pelo empresário de Santo André também, Ronan Maria Pinto, que estava ameaçando denunciá-los, né, sobre este envolvimento na morte de Celso Daniel. E estava exigindo ali dinheiro. Né, o Ronan Maria Pinto também, que está preso hoje, envolvido em casos de corrupção, casos de propina lá também em Santo André. O Marcos Valério tomou conhecimento da história. Depois de sair dessa reunião com o Gilberto Carvalho, ele até avisou o José Dirceu também sobre o que ele tinha ouvido, e o José Dirceu teria falado para ele: vá e resolva. O resolver seria, então, comprar o silêncio do Ronan Maria Pinto. Antes ele procura também o João Paulo Cunha, que era o presidente da Câmara, né, também petista, e ele fala que a situação também era bastante grave e que ele teria que resolver isso, e orienta ele a procurar o professor Luizinho, que era um vereador de Santo André, que tinha mais conhecimento desta história toda. O professor Luizinho, Edgar, segundo Marcos Valério, fala que confidenciou que o Marcos Valério aceitou, na campanha de 2002, pagar a caravana do Lula pelo país, mas que não aceitava entregar a administração dele para a ação de quadrilhas e daqueles que visavam enriquecimento pessoal. Na sequência, ele procura também o Silvio Pereira, que era secretário-geral do PT, que fala para ele que a situação era mais grave do que ele poderia imaginar. E aí, entendendo então esta gravidade, ele se reúne com o Delúbio Soares, tesoureiro do PT, para arrumar ali a forma que eles iam conseguir esse dinheiro para pagar o Ronan Maria Pinto, e esse dinheiro foi conseguido por uma transação ali, uma troca de favores do Banco Sarrim com um acordo com a Petrobras, ou seja, Mensalão e Petrolão se misturando. Por fim, o Valério afirma então neste depoimento que encontrou com o ex-presidente Lula e disse a ele: resolvi, presidente. E o ex-presidente Lula falou: ótimo, graças a Deus. E ele fala que Ronan Maria Pinto, durante a chantagem, declarou que não ia pagar o pato sozinho e ia citar o Lula como o mandante da morte de Celso Daniel. Vamos lá, já vou começar ouvindo aqui nossos convidados, deputada Janaína Pascoal com a gente hoje aqui também, o Pedro Sete Câmara, fica à vontade se quiser comentar. Deputada, como é que a senhora digere todas essas informações? Essa notícia caiu também como uma bomba, como eu disse aqui na nossa manchete, né? Como é que você olha tudo isso aí? Só é uma bomba para quem não acompanha essa história desde o princípio, porque os familiares do Celso Daniel, de certa forma, já quando dos fatos, deixaram muito claro que não tinha sido um crime comum. Depois, houve aquele arquivamento muito rapidamente em São Paulo. O Ministério Público, por meio de um promotor chamado Márcio, um promotor muito jovem, não me lembro o sobrenome agora, entendeu que as investigações não poderiam parar ali num suposto sequestro relâmpago. Houve toda uma apuração. Estranhamente, o processo foi todo anulado, né?
Deputada, só para complementar e deixar claro que o caso do Celso Daniel foi tratado pela Polícia Civil como um crime comum, mas é algo que não é crível para o Ministério Público, que sempre tratou como desconfiança. Sim. E a tese sustentada pelos familiares também. E o promotor fez um trabalho difícil, entendeu? Que foi todo todo anulado, né? Aliás, muitas anulações, infelizmente, marcam o nosso país, anulações estranhas, né? Desmontes. Depois nós temos o processo do Mensalão, onde os políticos são condenados a 7 anos, 4 anos, e Marcos Valério é guardado numa condenação de 42 anos. Que é algo um tanto quanto desproporcional pelo histórico brasileiro e em comparação com os demais condenados. Em vários momentos, Marcos Valério sinaliza que quer fazer uma colaboração premiada e a legislação permite que uma pessoa condenada faça, não existe vedação para isso. Ninguém tem interesse em fazer a colaboração com ele. Vários depoimentos da senadora Mara Gabrilli, que é daquela região do ABC, já vinham de alguma maneira sinalizando para essa situação. Então, o que eu posso dizer é que, no mínimo, né, nós vamos aguardar se alguma autoridade vai querer ouvir Marcos Valério, vai querer apurar esses fatos, vai querer ouvir essas pessoas que são aparentemente blindadas, né, e as últimas decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, sinalizam que continuarão blindadas. Então, assim, só é surpresa para quem não acompanha a história do país. Pedro. Na verdade, deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de saber se existe algumas semelhanças, quais seriam semelhanças, diferenças entre o caso do Celso Daniel e o caso da Marielle. Também, é justo comparar esses dois assassinatos na medida em que eles seriam crimes políticos? Eu acho que morte é morte, vida é vida, né? Então, não vejo por que não fazer uma comparação, não vejo por que não dar a mesma importância, né? Eu confiro aos dois casos a mesma dignidade.